Galera, tá maior fuso na internet agora porque o dólar tá alto. E isso é fato. O que a gente tem que fazer? Quem é o presidente do Brasil hoje? É Lula. Gosta ou não. Já que a gente tem que fazer, ver o currículo dele precisamente nesse assunto. Como é que ele administrou a questão do dólar ao longo do governo dele, do primeiro governo dele, né, melhor dizendo, 2003 a 2010. Vamos fazer isso, que esse é o caminho a ser feito. Não tem que estar gritando, tem que ser frio e direto ao ponto nisso. Então, galera, o que a gente tem aí? A gente tem um gráfico mostrando a questão do real, dólar, desde que o plano real 94 foi lançado, né? E a gente pode ver aí a questão do todos os governantes que tiveram. Vamos lá, começar por 2002, né? Foi na eleição quando o dólar atingiu o seu maior pico da história. Porque, cuidado pessoal, estão dizendo uma coisa, o dólar agora está no maior valor da história. Não, está no maior valor nominal. Mas o maior valor real, isso é, quando você deflaciona os valores, porque tempo e dinheiro são variáveis complexas que variam com o tempo. Então, para ter o valor real de cada época, ia ficar como está aí no gráfico, que é 8 e 10, né? Eu lembro até hoje daquela época da eleição de Lula, que tinham medo de que Lula ia acabar com o Brasil, Lula tem diploma, Lula só foi deputado, Lula é de esquerda, é socialista e tal, enfim. Então provocou um pânico no mercado, mas que se provou um pânico fantasmagórico, né? Que é muito comum, por sinal, né, esse medo. E acabou e abaixou. Lula ganhou, foi eleito, beleza. Assumiu e governou o país de 2003 a 2010. Bem, o que a gente pode tirar daí? Lula, pessoal, como a gente está vendo, o que foi o governo de Lula? De uma forma assim, um pouco resumida. Fortalecimento do mercado interno. Lula deu poder de compra ao pobre, que estava ali esquecido por décadas, né? E ele fez, você pode consumir, você deve comprar. Então deu Bolsa Família, aumentou o salário mínimo, praticamente dobrou o valor real do salário, fez pobre virar cliente de banco, começou a ter mais crédito para o pobre, começou a incentivar o varejo a parcelar em 10 vezes sem juros. Então, Lula começou a suscitar um consumidor que estava pálido, apagado no passado. Então ele fez a classe D ir para a classe C, né? Ele transformou a pirâmide social no losango. Basicamente foi isso. E daí, pessoal, a economia do Brasil ela cresceu muito com Lula. O crescimento econômico foi muito alto, o PIB saiu de 2002 de 500 bilhões de dólares para 2010, 2 trilhões de dólares, tá? A gente chegou a crescer, inclusive em 2010, lembro até hoje, 7,5% naquele ano, amigo. Foi um índice faraônico, foi um crescimento chinês, né? E isso incomoda muito a direita, né? Que eles detestam quando a gente faz esse tipo de comparação. Porque eles gostam muito de meter o pau, falar que o dólar tá alto, porque é o Lula. Lula tá no poder, né? Beleza. Aí vamos analisar como é que ele governou o país, quando ele teve a chance dele, que é isso que importa, pô. Isso é o currículo do cara. Se tu for um bom cozinheiro por 8 anos no restaurante, tu saiu, mas tu quer voltar e a gente vê, ele trabalhou aqui, ele foi muito bom. Porra, então é provável é que ele seja bom de novo. É tipo isso. Então, além do próprio crescimento econômico, que foi muito bom, foi muito grande na época dele, desemprego caiu pra caramba, a inflação foi baixa, a inflação é alta, né? A inflação foi 4% na média, nos 8 anos que ele governou o Brasil. Podia ser menor, poderia ser 1 ou 2%, eu gostaria. Mas dizer também que 4 é a inflação muito alta, é você tá... É engraçado, a pessoa que mais faz pelo Brasil num certo ponto, a oposição trata como se ele fosse o pior, tá ligado? É de um cinismo deslavado que eles detestam quando a gente desmascara com esse tipo de informação que está aqui. Porque você não tem como rebater dados que são concretos, oficiais, respaldados pelo IBGE, Banco Central, Ministério da Fazenda, órgãos internacionais. Mas enfim, vou continuar. Beleza. O desemprego caiu, as reservas internacionais do Brasil aumentaram. Então, além de melhorias sociais como essas, né, educacionais, como uma explosão de campos de escolas técnicas pelo Brasil, campos universitários, que são ferramentas que tiram o pobre da pobreza, tá? Nunca é demais lembrar. Gerou uma euforia no Brasil que há muito tempo não se tinha. Eu lembro até hoje daquela época. É como se Lula tivesse vivido uma espécie de queremismo varguista, né? Naquele último ano dele de governo. E aí, beleza, o Brasil foi fortemente elogiado na época dele por vários órgãos internacionais, vários experts intelectuais internacionais também. A forma como o Brasil saiu da crise de 2008 foi brilhante, porque enquanto a Europa ocidental apostou na ortodoxia da austeridade, Lula apostou no consumo. Não, quero fazer pobre consumir mais ainda. Aí ele abaixou o IPI, alguns impostos foram total ou parcialmente
removidos, né? Pelo menos temporariamente, mas foi. Então o Brasil é tido como um país que saiu da crise, entrou na crise por último e saiu primeiro. Então a gente foi extremamente exitoso nesse ponto. Enquanto que toda a direita apostava que o Brasil ia se dar muito mal. Eu lembro até hoje da propaganda de 2008 da Marolinha, né? Lula tá dizendo que vai ser uma marolinha essa crise. E cara, a crise de 2008 foi a maior da história do capitalismo mundial desde 1929. E o cara prometeu que ia sair rápido. E prometeu muita coisa e conseguiu. Então Lula, ele tem muitas coisas boas. Ele tem erros. Só que levando em conta as coisas boas que ele tem e que ele é atacado pelas coisas boas, às vezes a gente tem que dar cara a tapa, tem que saber se posicionar e dizer, não, tá errado essa crítica aí. E crítica de quem geralmente nunca fez nada, é invejoso, ou até defende ideias prejudiciais ao Brasil, tá? Então beleza, o dólar chegou a valer 1,60, veja, 1,60, pô. E essa direita aí querendo meter o cara como se fosse o senhor dólar, é porque na verdade a direita odeia estudo, entendeu? E você nunca vê alguém que é de direita fazendo esse tipo de pesquisa que tá aqui. Ele só sabe, você vê ele no Insta fazendo comentário, o dólar tá R$7, a Amazônia tá em chamas, e vê 1.000, 2.000, 3.000 corridas no comentário. Isso eles fazem. Mas a análise crítica, um olhar analítico, pesquisador, estudioso, isso eles não fazem não. Como a gente já falou no vídeo anterior, eles são um deserto de ideias, né? Um cérebro de areia, que facilmente é derrotado, porque muitos é isso, pelo amor de Deus, né? São uma ameba total. Mas enfim, vamos voltar para o que importa. Beleza, acaba o governo de Lula em 2010, sob essa euforia gigante. Chega Dilma, sua sucessora. Qual é o erro de Dilma? Dilma ela foi intervir no Banco Central, na questão da Selic, né, nos juros. E ela fez uma mudança, uma intervenção que foi na hora errada, não era para ela ter feito isso. E foi daí que tudo começou a derrocada do PT. Porque aí foram suscitadas as bases da crise de 2015, né? Dilma é uma pessoa boa, acho que ela é bem intencionada, fez coisas boas também. Uma mulher honrada, mas ela errou. Ela é uma pessoa, um ser humano. Beleza, vida que segue. Então ele tá vendo aí o dólar tem um ligeiro aumento, mas aí tem um aumento mais expressivo naquela época, né? 2015, ela foi reeleita em 2014, ela troca a economia para Joaquim Levy, ela faz um ajuste fiscal, contrariando o discurso na campanha, Eduardo Cunha paralisa o Congresso totalmente, né? E o país, assim, ele é rachado no meio e bota um pé no freio. Então o dólar tem um aumento mais expressivo, Dilma sofre impeachment em 16 e acaba a era Dilma, beleza. Vem Temer governou por pouco tempo o país, né? 2 anos e meio basicamente, então houve alguma pequena oscilação para cima, mas pouca coisa também e também em pouco tempo. Não vou julgar agora Temer, poderia fazer, mas seria num outro vídeo, tá? Não vou me adentrar nisso. Chega Bolsonaro, a pandemia vem e o dólar dispara, beleza, veio a pandemia. Pronto, então o dólar aumenta com a pandemia, depois vai oscilar um pouco para baixo, né? Mas também pouca coisa, não é tão expressivo para falar alguma coisa. Chega Lula, até onde está o gráfico, um trisquinho para baixo, mas ainda muito inconclusivo. Enquanto FHC, pessoal, que não falou no começo do vídeo, né, mas ele tá aí, é sempre bom falar. Tava ele, né, fez o plano real, abaixou pra caramba o problema, né? O real também se fortaleceu. Mas no segundo mandato dele, é quando começa a coisa a explodir, né? Que pode ver que é justamente ali onde tem uma disparidade, em 98, 99, veio a crise da Rússia, crise asiática, o Banco Central levou pra caramba os juros ali de uma vez só. Então o segundo mandato dele foi um desastre, né? Nesse sentido, e beleza. Então voltando para fechar o vídeo de forma completa. O que a gente pode, pessoal, para finalizar o vídeo, concluir daí? Lula está no poder há quase 2 anos agora. Só que a gente tem que ver, se ele foi quem conseguiu, mais aí nesse gráfico todinho, fazer o dólar cair, pô, deixa o homem trabalhar. Porque ele já provou por A mais B que isso é possível, tá? A gente deixa a direita bater agora, a hora de bater agora. Daqui para 2 anos, quando chega a eleição, ele vai ficar murcho e caladinho. Porque tudo indica que Lula vai conseguir reverter esse problema do dólar. Isso aí não é uma eu acho que, isso é fato, isso está datado na história para sempre. A gente pode ver. Então, pessoal, para fechar o vídeo, vendo isso tudo que a gente viu aqui agora, esses dados econômicos, eu te pergunto, você acha que o dólar vai baixar ou subir? Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, se inscreve, deixa um like, ativa o sino. Valeu, até a próxima. Nunca tinha gravado um vídeo à noite, né? É incomum, mas deu vontade de fazer agora. Até por causa da iluminação, né? Mas enfim, galera, valeu mesmo, até a próxima e fui!